Louvado seja Deus. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Depois a gente termina o resto da leitura. Jesus falou uma coisa interessante para Nicodemos. E eu queria nessa manhã já começar a falar sobre o que é novo nascimento. O que é a pessoa nascer de novo? Muitas pessoas acham que nascer de novo é o que Nicodemos achava que era. Muitas pessoas acham que nascer de novo é voltar ao ventre da mãe, que isso é impossível aos olhos humanos, impossível pela ciência, e nascer novamente. E outras pessoas acham que nascer de novo é ela adquirir um dom, um cargo ministerial, ou ela ter uma posição no meio do corpo eclesiástico da igreja. Muitas pessoas acham que nascer de novo é ter conhecimento bíblico profundo. Muitas pessoas acham que nascer de novo é ter um conhecimento filosófico grande, amplo. E não era isso que Jesus estava falando, porque havia um fariseu, um homem que era mestre em Israel, que tinha tudo isso. Ele tinha um cargo ministerial, ele tinha conhecimento teológico, ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras, ele tinha uma posição no meio do sinédrio, ele era uma pessoa de prestígio, mas Jesus, ao recebê-lo em um diálogo, abre a boca e diz para ele: é necessário que você nasça de novo. Como? As pessoas vão entender como um homem que tinha todo o conhecimento divino, como um homem que conhecia as escrituras do princípio até os dias atuais, como um homem que ensinava pessoas, como um homem que estava ali cuidando de pessoas, como um homem que era mestre em todo Israel. Jesus diz para ele: olha, tu não sabe nada, porque o que tu sabe não te fez nascer de novo. É necessário, Nicodemos, que tu nasça de novo. E ele fica confuso, fica ali confuso, porque Jesus disse assim: olha, quem não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino de Deus, ou seja, pode ser salvo. Jesus estava se referindo ao batismo nas águas, que era o batismo de João, o batismo de arrependimento. Certa feita, João Batista recebeu alguns fariseus, mestres também, que queriam se batizar, que queriam fazer um voto cerimonial publicamente para mostrar para as pessoas que também fazia parte do ministério de Jesus. E aí João olha para eles e diz assim: cambada de cobra, de víboras, procure praticar obras que justifiquem o arrependimento de vocês. Olha o que João estava dizendo: olha, as obras que vocês praticam não é obra de quem é nascido, de quem se arrependeu. É necessário que vocês nasçam das águas, o nascimento da água, do arrependimento. João falou para os fariseus. E agora Jesus vem também falando que é necessário que também nasça do Espírito. Ou seja, duas fases que o cristão tem que ter para alcançar o reino de Deus. Primeiro, do arrependimento. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós somos provenientes do pecado. Todos nós vivemos na carne. Todos nós praticamos as iniquidades deste mundo, mas um dia fomos impactados por uma palavra divina, fomos impactados por um sermão a respeito do reino dos céus. Isso nos despertou uma curiosidade de saber a respeito do reino que Jesus prometeu. E Nicodemos era um desses. Nicodemos era um sacerdote, mas pecador.
Nicodemos era um homem justificado segundo a lei. E Nicodemos, ao ouvir falar de Jesus, dos milagres de Jesus, do que Jesus fazia, ele disse: Deus está nesse negócio. Deus está aí. Há algo diferente na vida de Jesus. Há algo diferente na vida dele. Ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver na vida dele. Eu vou lá. E Nicodemos se dirigiu até Jesus. Saiu à noite, na calada da noite, e vai até Cristo. E chega lá, num particular, ele fala para Jesus: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for contigo. Aí Jesus diz para ele: é necessário, olha, que nasça de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. E aí Jesus completa. Jesus vai lá e completa nesta mensagem. E Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar a entrar na barriga da mãe e nascer novamente? Ou seja, ele entendeu de uma maneira literal, carnal, física. Porque só entende as coisas do alto quem tem dentro de si o que vem do alto. Quem tem dentro de si o que vem do alto. Ou seja, primeiro a gente nasce do arrependimento. Porque quando nós estamos vivendo na vida mundana, nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus da maneira de Deus. Nós não conseguimos entender o que Deus está falando. Paulo chega em Romanos 12 e diz assim, que nós temos que renovar a nossa mente para entender a vontade de Deus. Ou seja, renovar é se esvaziar de nós. É se esvaziar totalmente da criatura humana, da natureza pecaminosa. Se esvaziar, tirar de dentro da gente as coisas que não são provenientes do Espírito, que não são da vontade de Deus. É deixar as coisas que nós vivíamos no passado de lado, ou seja, arrependimento significa batismo nas águas, ou seja, nascimento das águas. Ou seja, largamos e agora nós entendemos, através do arrependimento, se esvaziou da pessoa velha, da pessoa maliciosa, da pessoa tendenciosa, da pessoa maligna, da pessoa sem fé, da pessoa sem domínio, e agora entrou na gente a natureza divina, porque nós nascemos e nos tornamos um bebê com a mente totalmente lavada e pura. E aí o Espírito Santo vem e completa o ciclo da salvação. Ele vem e completa o ciclo. Porque o primeiro passo é o quê? Arrependimento, se esvaziar da velha criatura. E o segundo passo é renovar a mente. E só se renova através do Espírito Santo de Deus. É Ele que coloca na gente as coisas certas. É Ele que nos mostra o que é pecado. É Ele que nos mostra o que é certo e o que é errado. E Ele começa a trabalhar dentro da gente. Porque nós, quando nos arrependemos e nos batizamos, Deus coloca uma semente do Espírito dentro da gente. Porque nós já fomos convencidos do pecado, do juízo, através do Espírito Santo. Aí nós decidimos o quê? Se entregar para Jesus. E dizer assim, ó, a partir de agora eu não quero mais viver no mundo. Eu vou me batizar e vou começar a buscar a Deus. Então, Deus coloca um coração novo na gente, obediente, e começamos a obedecer. E o Espírito Santo vai crescendo, 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 sendo gerado dentro da gente. Ele está sendo gerado dentro do nosso coração, com os frutos do amor, da bondade, da longanimidade, da fé, do domínio próprio, da mansidão, da temperança. Ele começa a gerar frutos que justifica o nosso arrependimento. Foi isso que João estava dizendo para os fariseus. Frutos que justificam. Jesus disse para Nicodemos a mesma coisa, em outras palavras. Nicodemos, se você não nascer, você não vai ter frutos de arrependimento, você não vai ter fruto do Espírito que justifique a vida espiritual de você. Não tem como, é impossível. Impossível. É o meu celular, né? É o meu mesmo. Tava no coisa. Eu não vou perder. Pronto, já foi. Sempre assim. Então, o que acontece? Não vai conseguir gerar frutos de arrependimento. Não consegue. E a gente entende o seguinte, que quando nascemos, começa a manifestar a vontade de Deus dentro da gente e não a nossa vontade. Aí ele vai dizer para Nicodemos o seguinte, ele vai completar e vai dizer assim, ó,
Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Ou seja, nós nascemos da nossa mãe. Temos a natureza paterna, materna. Temos as características dos nossos pais. Herdamos a genética dos nossos pais. Herdamos os costumes, os ensinamentos dos nossos pais. Então, nos comportamos como seres humanos pecaminosos. Mas, quando há um nascimento espiritual, a nossa identidade, nosso DNA é espiritual, não é mais carnal. As nossas atitudes não condiz mais com as atitudes humanas, não condiz mais com as atitudes que o ser humano produz, mas sim com as atitudes que o Espírito produz. É isso que Jesus estava se referindo a Nicodemos. Que o comportamento de um ser humano nascido de Deus é um comportamento divino. Voltamos ao estado de, imagem e semelhança divina em caráter. Por isso que Jesus, ele insiste com Nicodemos, e ele vai dizer assim, de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Versículo 7. Por isso, não fique admirado por eu ter dito, todos vocês precisam nascer de novo. Jesus agora coloca quem? Estava ele e quem? Nicodemos conversando. Mas agora Jesus diz, todos vocês. Por quê? Porque isso é para todas as pessoas. Todas, não só para Nicodemos. Não foi uma coisa isolada para Nicodemos. Foi para toda criatura que se arrependeu. Para toda criatura que quer ter Jesus. Para toda criatura que quer entrar no reino dos céus. É necessário que nasça de novo. Porque se não nascer, não entra. É a condição de entrar no céu, é o novo nascimento, não adianta. Por isso eu comecei na introdução da mensagem dizendo, muitas pessoas acham que nascer é ter um cargo ministerial. É ler livros e livros e livros e livros e livros e se encher de conhecimento humano. Vai ter a natureza humana, vai ter entendimento humano. Vão ler Sócrates, vão ler Platão, vão ler lá Buda, vão ler todos os livros de filosofia, vão ler como é que diz, tem muitos escritores, perdi até a conta dos escritores aqui, muitos escritores que são filósofos, vão ler Gandhi, vão ler, muita gente aí vão pegar conhecimento humano e passar conhecimento humano. Está cheio de coach assim, achando que nasceu de Deus, pregando, vivendo, com conhecimentos humanos, com coisas humanas, achando que tem conhecimento divino, e até fazem a obra de Deus, até servem no templo, como Nicodemos era um fariseu, mestre, instrutor, que servia no templo. Era um homem de prestígio, as pessoas olhavam, que sabedoria Nicodemos tem. Nicodemos é um mestre, mas quando chega diante do mestre dos mestres, cai por terra toda a tese de Nicodemos. Porque Jesus esperava de Nicodemos não conhecimento humano. Jesus esperava de Nicodemos um conhecimento do alto, algo divino, e ele não tinha. Porque tudo que ele aprendeu dos humanos e não de Deus. É isso que Deus quer passar. Deus quer nos ensinar que o novo nascimento é pôr um caráter novo no ser humano. É uma mente nova, é uma transformação, é uma renovação. É que o entendimento da pessoa é o entendimento de Deus. Que é o amor da pessoa e o amor de Deus. Que a pessoa tem uma certeza dentro dela tão grande que tudo que ela faz vem do alto. Ela conhece, ela é soprada por Deus a cada dia. E Jesus conclui a sua mensagem. Ele diz assim no versículo 8: o vento sopra onde quer que ouves a sua voz. Ou aqui na minha Bíblia está dizendo o barulho que ele faz, mas não sabe para onde vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Quando fala vento, no grego está dizendo espírito. A tradução de vento é espírito. A tradução de vento é essa. Jesus estava falando que o Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido dele. O nascimento do Espírito Santo nos conduz ao reino de Deus.
nos conduz à salvação, nos conduz às coisas certas, nos conduz à atitude certa, nos conduz a amar, a perdoar, a viver uma vida totalmente intensa para Deus, a estar presente no corpo da igreja, a fazer parte de uma comunidade, a fazer parte de um grupo que adora a Deus, a fazer parte do reino dos céus, a examinar as escrituras, não para aprender, para falar para as pessoas, mas para conhecer a Deus, para ter intimidade com o Senhor. Há uma vida constante, sedenta por oração, sedenta por santidade, sedenta pela presença, sedenta por comportamento digno do reino dos céus, e não um comportamento carnal. O novo nascimento produz isso. Por isso que Jesus diz que é impossível uma pessoa que não nasceu do arrependimento e do Espírito, que é um caráter novo, conseguir entrar, porque no céu só entra santo, só entra arrependido, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Não tem como. Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou seja, só através de mim que você é capaz de mudar totalmente o seu caráter. Só através de mim você é capaz de mudar totalmente a sua vida. Só através de mim você é capaz de ser transportado para o reino de Deus. Só através de mim. Só através. E as pessoas ainda estão vivendo na bolha da teologia. Estão vivendo na bolha dos ensinamentos de homens. Estão vivendo na bolha dos ensinamentos perversos, que não ensinam as pessoas a nascerem de Deus, que não ensinam as pessoas a buscarem a Deus, que não ensinam as pessoas a viverem uma vida de transformação de mente. Não ensinam, porque elas olham assim: olha, isso aqui é bom, eu faço, isso aqui não é bom, eu não faço. Não, a pessoa nascida, ela é guiada pelo Espírito, não importa o que vai acontecer. Ela não quer saber o que vai vir lá pela frente, ela quer saber que ela está sendo conduzida por Deus, que ela obedece o que Deus quer e não o que ela quer. Ela não tem mais a natureza humana, ela não tem mais a natureza pecaminosa, ela tem agora a natureza divina, e a vida dela é totalmente vivida intensamente para Jesus. E muitas pessoas não entendem. E Jesus estava ali diante de um mestre, de um sacerdote, que tinha entendimento de toda a lei, e naquele momento estava ali como se fosse uma criança, sem entender nada, porque Jesus estava dizendo para ele: o teu conhecimento, a tua filosofia não vale de nada diante de mim, se tu não se render a quem Deus realmente enviou. E Jesus conclui a literatura dele aqui dizendo assim, Nicodemo disse: como pode isso? Perguntou Nicodemo. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto não é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos aquilo que temos visto, ou seja, que somos testemunhas. Ninguém pode dar o quê? Se não nasceu, não pode dar. Se não tem o Espírito, não pode passar o Espírito. Se não tem o Espírito, não pode passar o quê? O Espírito. Se não tem arrependimento, não pode falar de arrependimento. Se não tem Jesus, não pode falar de Jesus. A pessoa só consegue falar de Jesus quando conhece a Jesus, quando nasceu de Jesus. Um filho fala do pai com prioridade. Meu pai é assim, meu pai é desse jeito, porque tem prioridade. Ele foi criado, gerado, viveu ali. Ele conhece o que o pai tem. Ele sabe do que é o pai. Sabe quem é o pai. Então, essa é a característica de quem é nascido do Espírito. Tem as mesmas características de Deus. Tem entendimento de que as coisas do alto é o mais importante, que as coisas do alto é que é mais importante na vida dela, acima de tudo. Ela tem prioridade com Deus, e ela dá prioridade a Deus. É um só. Isso que é nascer. E as pessoas entendem que nascer é ela ter um dom espiritual. Um dom espiritual não quer dizer que a gente nasceu de Deus. Um dom espiritual não quer dizer que a pessoa é cheia de Deus. Tem gente cheia de dom aí que não tem nada de Deus. Um dom espiritual, um cargo na igreja eclesiástica não quer dizer que a pessoa nasceu de Deus. Tem tanta gente que tem cargo e não nasceu de Deus. Não tem. Uma pessoa que tem uma posição, líder,
Não quer dizer que nasceu de Deus. Tem tanta pessoa aí que é líder e só destrói vida uma atrás da outra, não tem nada de Deus. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Jesus estava dizendo que era necessário que ele transformasse a mente dele por completo. Que ele se esvaziasse de todo o conhecimento que ele aprendeu, de tudo que ensinaram a ele, e aprendesse com Jesus. Jesus, certa feita, disse assim, lá em Mateus 15, Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse assim, estão cansados da lei, do jugo da lei, e oprimidos pela lei. Aí depois ele diz assim, aprendei comigo. Ele quer dizer, aprendei comigo, que eu sou o quê? O mestre. Quem ensina é quem? Mestre. Manso e humilde, e o meu fardo é leve. Foi o que Jesus disse. Ó, tu és mestre e não sabe disso, Nicodemo? Vem aprender comigo. Deixa eu te ensinar. Sai desse negócio da lei. Sai desse negócio de jugo pesado aí, das ordenanças, e vem aprender com o que eu tenho para te ensinar. Eu tenho algo para te dar que a lei não pode te dar. Eu vou te dar o Espírito Santo, se você assim se render. É isso que Jesus estava querendo falar para Nicodemos. E ele conclui o nosso sermão expositivo. Ele diz assim, pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crerem quando eu falo nessas coisas deste mundo, como vão crer? Como vão crer se eu falar de coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu dos céus. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Filipenses vai dizer, sendo Deus, não se comportou como Deus. Ou seja, desceu de lá. E se tornou na figura humana de homem. Aí a Bíblia diz que por isso Deus deu a ele a mais alta honra. Que diante do nome de Jesus, olha que forte, diante do nome de Jesus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e no mundo dos mortos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus deu a Jesus a condição de ser Senhor de todos, de ser o Deus de todos. E Jesus tinha uma missão e ele a cumpriu. E ele derramou sobre as pessoas o Espírito que ele prometeu. Ele falou do novo nascimento. O batismo de João era das águas de arrependimento, mas o de Jesus não. O de Jesus era o batismo do Espírito Santo. João disse assim lá em João 1. Eu batizo com água. Eu batizo com água para arrependimento. Mas virá um que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, que batizará vocês com o Espírito Santo e fogo. Jesus é o único que pode dar o novo nascimento do Espírito. Eu batizo vocês com água, como João. Mas Jesus é o único que pode dar o Espírito Santo. E sabe por que muita gente hoje não tem o Espírito Santo? Porque não ouve falar mais do Espírito Santo na igreja. As pessoas não ouvem falar do Espírito Santo. Pregam tudo, menos o novo nascimento do Espírito. Pregam dons, pregam tudo, mas não pregam o nascimento. Não pregam o nascer de novo. Não pregam o Espírito Santo das pessoas. Não pregam o descer do Espírito Santo. Não pregam o Pentecoste. O Pentecoste para eles é pular, rodar, sapatear, mas não pregam uma mudança de caráter. Não pregam. Enquanto o ser humano estiver nessa mesquinharia humana, vivendo na carne, elas não vão conseguir cumprir as ordenanças de Deus. Eu li na introdução do culto, em Ezequiel 11:19, e lhe porei um coração novo, e tirarei o coração de pedra, lhe darei um coração obediente. Está lá dizendo, um coração. O que é o coração? A Bíblia diz que o coração é uma mente. É uma mente. Coração é o quê? Mente. E Paulo diz o que em Romanos? Que nós devemos renovar o quê? Pronto. Quem renova a mente é o Espírito Santo. Ele quem coloca na sua cabeça, na sua mente, que é o coração, as coisas boas de Deus. Ele que te anuncia, que te apresenta o reino dos céus.
É Ele que te conduz até lá. Jesus subiu e deixou o Consolador para representar Ele na terra, para te conduzir no caminho certo. Só que as pessoas não querem buscar o Espírito Santo. As pessoas não buscam. As pessoas não acham que buscar é dobrar o joelho e ficar lá 1 hora orando. Não, não é isso não. O Espírito Santo se busca é com ações. Quais as ações? Você confronta o pecado, deixa o pecado e começa a lutar para viver em santidade. Aí o Espírito Santo faz o quê? Começa a te conduzir a cada dia. Porque Ele não vai mudar você. Ele vai te mostrar, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dizer, ó, é pecado, e esse pecado é injusto, e vai te fazer ser julgado por Deus no dia do juízo. Ele está dizendo isso. É isso que ele vai dizer. E as pessoas não conseguem entender. E está cheio de gente fraca na igreja. Cheio de gente vazio na igreja. Cheio de gente que não suporta nada. Cheio de gente que não aguenta ouvir uma palavra, que se zanga. Que odia o irmão, que vou sair da igreja, vou embora da igreja, vou largar Jesus, vou chutar o balde. Por quê? Vou largar Jesus. Eu não quero mudar de igreja, não tem problema nenhum. Agora, largar Jesus. São vazios de si, vazios do Espírito. Por quê? Não nasceram de novo. Quem nasce de novo não abandona o seu pai. Quem nasce de Deus não abandona Deus. Quem nasce de Deus não abandona Deus. Tem que nascer de novo. Isso que Jesus estava dizendo. E quem nasce de novo vive uma vida conforme o Pai ensina, o Pai quer. O novo nascimento não é uma mera palavra. O novo nascimento é uma transformação de caráter. Transformação de caráter. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu odiava, eu não odeio mais. Se eu era infiel, eu não sou mais infiel. Se eu era invejoso, eu não sou mais invejoso. As coisas começam a clarear para mim quando eu nasço de Deus. Quando eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. O meu comportamento mudou. O meu caráter mudou. A minha sede de buscar a Deus mudou. Eu tinha vontade de estar na igreja buscando a Deus. Eu tinha vontade das coisas de Deus. Eu tinha prazer nas coisas de Deus. Eu venci todas as coisas que foi imposta para mim para chegar até Deus. Nada me faz abandonar Jesus. É o que Paulo diz. Quem separará você do amor de Cristo? Não separa porque o Espírito Santo não deixa. Está dentro de você, é operante. Não está ali apagado não, de reserva não. Está operando por completo. É o cara nascido. Ele é totalmente espírito. É isso que Jesus estava se referindo a Nicodemo. Tu não nasceu, Nicodemo. Tu não entende. Tu nasceu da filosofia da lei. Tu nasceu dos ensinamentos dos filósofos. Tu nasceu da faculdade. Tu nasceu da literatura. Mas tu não nasceu do Espírito. Tem muita gente nascida aí da literatura. Pregam que só. Conhece a Bíblia que só. Mas não manifesta o caráter de Deus. Na vida não condiz com o que prega no altar. Trai a esposa, mente, rouba, engana, são gananciosos, odiosos, orgulhosos, prepotentes, não têm os frutos do Espírito. Deus não trabalha no coração delas. E aí Jesus vai dizer assim, versículo 12. Se você não crê quando eu falo dessas coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze, uma serpente de bronze, numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus está falando do sacrifício da cruz, que ele ia ser levantado no madeiro. E aí ele diz assim, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus se anuncia para Nicodemos agora e diz, está vendo? Deus mandou a mim, eu não sou mais um profeta, eu sou o Filho de Deus que veio tirar o teu pecado. João vai dizer no capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer você nascer. João, o pastor, o sacerdote, batiza você com água dizendo para se arrepender. Mas Jesus é quem batiza com o Espírito Santo.
E para ser batizado com o Espírito Santo, a gente tem que renunciar. Todos os dias. Renunciar ao sono, o cansaço. Tem que renunciar à natureza. Tem que o orgulho. Tem que renunciar. Tem que dizer não às coisas que a gente quer. Os caprichos da nossa carne. Tem que dizer não. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente prossegue no caminho de Deus. A gente consegue ficar firme. Eu olho os velhinhos, esses vovô aí, ó. Esses velhinhos, quando a igreja, há anos atrás, há uns 50 anos atrás, era igreja. As pessoas falavam do Espírito Santo o tempo todo. Anunciavam o novo nascimento o tempo todo. E as pessoas nasciam. A minha avó tinha 50 anos de crente. Uma fé imensa, velhinha. Tanta luta, mas a fé dela em alta. Retada. Você vê as velhinhas lá nos coralzinhos, banguelinha lá cantando lá. Mais perto quero estar. E ali, ó. E vem luta, e vem perseguição, e vem perturbação. E é neto, é filho perturbando. E ela está ali. Jesus, Jesus, Jesus. Porque nasceram, gente. Nasceram. A minha avó velhinha pegava o chale dela, botava a Bíblia. Eu vou adorar. E ia, buscava a Deus. Ela levantava, cantando, alegre. Nada tirava a paz dela. Tudo dela era alegria. Minha avó não andava triste. Porque dentro dela tinha o Espírito Santo atuante. Nascida do Espírito. É essa a característica de quem é salvo. Quem é nascido do Espírito, ela entra no reino. Mas quem não é nascido não vai entrar. Não adianta. Ou busca o Espírito Santo ou vai ficar na terra. Espírito Santo não é falar em línguas. Não. Espírito Santo é frutos de arrependimento. É frutos. É uma vida que condiz com o caráter de Deus. É uma vida que condiz com os ensinamentos de Deus. Foi o que disse Ezequiel. Eu vou ler de novo Ezequiel, para a gente terminar. Ezequiel. E eu lhe darei um coração novo e uma nova mente. E tirarei deles o coração de pedra desobediente. E lhe darei um coração humano obediente. O coração obediente. Obediente é o coração cheio do Espírito Santo. O coração que obedece a Deus em qualquer circunstância. Não adianta você estar na igreja, sentado num banco, levantando a mão, dizendo que é crente, ofertando, dizimando, ajudando a obra, se seu caráter não é de Deus. Se a sua vida é uma vida errada. Se a minha vida é uma vida errada. Não adianta eu pregar aqui, eu estar nesse altar aqui, liderando essa igreja, se a minha vida é de pecados. Se a minha vida não condiz com a palavra de Deus. Não adianta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Qual é o intuito da igreja? Ir para onde? Alguém está aqui para outra coisa? Pela bênção? Ou quer ser salvo? Se é para ser salvo, tem que nascer do Espírito. Tem que buscar. E sabe como é que busca? Eu já falei. Lutando contra o pecado. Dizendo não. É como diz aquela música de Itália Roberto. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Escolha a Deus todo dia. Escolha a Deus sempre. E aí o Espírito Santo vai começar a operar na sua vida de maneira extraordinária. É dessa maneira que a gente tem que agir. Não adianta. Tem gente perdendo tempo. Perdendo tempo dentro da igreja. Jogando a vida fora dentro da igreja. Se joga a vida fora dentro da igreja, sabia? Joga, passa anos e anos e anos e anos e não muda. Está com a mente cauterizada. Não muda. Nicodemos foi ter com Jesus. E Nicodemos conheceu a Jesus. Muita gente diz que Nicodemos não mudou. Aí se você for lá em João 7, 50, você vai ver o que é que está escrito aqui. Olha o que é que está escrito aqui. Quer ver? Aqui, ó. Está escrito em João 7,50. Mas Nicodemos era um daqueles que, certa ocasião, havia falado com Jesus e disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele fez. Por acaso vocês também não é da Galileia? E perguntou eles:
Estude as Escrituras Sagradas e verás que da Galileia nunca surgiu um profeta. Realmente, Nicodemos estava ali defendendo Jesus no dia do Sinédrio. Nunca surgiu um profeta da Galileia. Não surgiu mesmo, não. Surgiu o Filho de Deus. Não era profeta, era o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Está ali. Nicodemos foi lá até de noite com Jesus, porque tinha curiosidade e lá aprendeu. Amém? Vamos embora para casa. Falta 5 para as 8, 8:30, para a gente não ficar aqui. Então, a gente entende dessa maneira. O culto começa 7 horas. E 8:30 a gente, aí é bom a gente se esforçar para a gente pegar o louvor. Beleza? O sono bate, é ruim, mas a gente vai chegar lá. Glória a Deus. Bora para casa. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente ir para casa. Outro dia perguntaram, pastor, você não fala de oferta nessa igreja, não? Falei, para quê? Precisa não. Precisa não. A Bíblia diz em 2 Coríntios, né, capítulo 9, diz lá, cada um faça conforme Deus propôs no seu. Pronto. Se Deus não propôs, quando Deus propõe, a pessoa não precisa que o pastor fique falando. Deus vai lá e propõe. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Que o Senhor sempre tem alimentado a gente, Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor tem dado sempre, Senhor, algo para que nós possamos nos estimular a buscar a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, não se afaste da gente. Que Ele continue sempre operando em nosso coração, nos ensinando o caminho certo, nos conduzindo, ó Deus, nos consolando nos dias maus. Espírito Santo, em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, habita sempre dentro do nosso coração. Meu Deus, se há no meio da gente, da igreja, pessoas que não nasceram, que o Senhor, meu Deus, faça com que nasça de novo, para que essa pessoa possa ser salva, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, meu Deus, que o Senhor irá tomar conta, Pai, de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e que o Senhor te dê a paz. Que a paz que o Senhor te dá seja a paz que você precisa para viver em paz com todos, em nome de Jesus. Que essa paz seja dada a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até terça-feira, ou você que vai voltar de noite, até mais tarde. Glória a Deus. Dá um abraço no irmão.